Donald Trump está mesmo pedindo para ser morto. O Papa Francisco avisou Trump, Papa que está numa situação bastante delicada e esperamos que ele possa ter a mais rápida e pronta recuperação. O Papa avisou, esse tipo de política migratória que você está fazendo, de deportar imigrantes, não acaba bem. Eu vi como um anúncio de um recado para o Trump, olha, você vai acabar sendo morto, porque houve essa tentativa durante a campanha. E agora Trump tenta dar mais uma demonstração de força, para mostrar que os Estados Unidos serão grandes de novo, cumprindo aquela promessa de campanha que ele não pode cumprir, porque se ele fechar os Estados Unidos, tributando produtos estrangeiros, para tentar fomentar a indústria nacional e agradar a população que votou nele, ele vai aumentar o custo de vida americano. Então o que Trump faz? Tenta dar demonstrações de força, ao mesmo tempo que quer agradar os seus aliados do Vale do Silício. Então o que ele fez? Ele praticamente encerrou a guerra da Rússia com a Ucrânia, culpando a Ucrânia, falando que a Ucrânia tem que ceder os seus territórios para o Putin. Dessa forma, ele tenta colocar a Europa de joelhos diante de Putin para que ele, Trump, possa vender a proteção para os europeus. E como viria essa proteção? De um modo muito caro, principalmente com a abertura e a desregulamentação das empresas multinacionais, principalmente as Big Techs dos Estados Unidos. Musk se interessa muito por essa desregulamentação e por essa pressão que Trump está fazendo via Putin com os europeus. Porque uma das coisas que os europeus estão defendendo nisso, nessa história toda, ou recentemente, é a tributação das multinacionais. É um jogo em que Trump parece meio maluco, mas não. E quem acerta é Lula, cobrando uma neutralidade que os dois países acabem indo para a negociação. O que você achou dessa previsão do Papa Francisco? Trump pode ser morto? E a posição de Lula nesse imbróglio internacional é correta? O que você acha dessa posição de Trump? Quero muito saber a sua opinião. Deixa o like no vídeo se você gostou da posição do Brasil e se inscreva no canal. Essa declaração do Donald Trump, que chocou o mundo, podemos colocar assim, foi feita em uma rede social. Nela, Trump responsabilizou a Ucrânia pelo conflito com a Rússia e disse que o Zelensky é um ditador, tem uma aprovação muito baixa, disparou alguns ataques. Com o passar do tempo, eu comecei a desenvolver uma certa antipatia com o Zelensky, porque na posição dele de presidente da Ucrânia, depois desse conflito ter se alongado tanto, ficou confortável para ele. Ele também não demonstra muito interesse em encerrar o conflito, sentar para negociar, porque recebe recursos internacionais, mas isso aí é uma outra discussão. Vamos ficar com o Donald Trump, que culpou Kiev pelo conflito e se auto-vangloriou, dizendo que se ele fosse o presidente e não o Joe Dorminhoco, como ele se refere ao Joe Biden, esse conflito já teria se encerrado há muito tempo. E a opinião de Donald Trump é que a Ucrânia deva ceder territórios para a Rússia. E o que ele está fazendo? Ele está negociando um acordo paralelo com a Rússia, descartando completamente a Ucrânia. Então ele está junto com Putin na mesa de negociação, excluindo o Zelensky. E é muito possível que haja um encontro muito em breve do Trump com o Putin, talvez numa sauna ou algo do tipo, e essa fala do Donald Trump aconteceu após o encontro de americanos e russos na Arábia Saudita. Mas qual é o lance que está por trás dessa posição do Donald Trump? O Trump sabe que a Rússia, e a Europa toda também sabe, pelo fato dela possuir uma extensão territorial muito grande, ela tem uma vantagem militar por conta das suas posições estratégicas. E num conflito da Europa com a Rússia, possivelmente a Europa levaria a pior. Então o que o Trump está fazendo? O Trump está colocando a Europa de joelhos diante dele e principalmente de Elon Musk. O que Trump está fazendo é uma tentativa de negociar a proteção europeia com ele, os Estados Unidos. E ele também, ao vender essa proteção, pressiona os europeus a atenderem os interesses de Elon Musk. Por quê? Todo mundo sabe que o Trump fez um pacto com o Vale do Silício para poder vencer a Kamala Harris. Isso aqui no canal nós abordamos amplamente. E o Vale do Silício tem os seus interesses que estão sendo defendidos pelo Donald Trump. Um dos interesses do Vale do Silício é uma liberdade, correto não é liberdade, é o fim de qualquer tipo de regulamentação. Regulamentação de oligopólio, regulamentação de rede social, regulamentação das suas empresas. E por quê? Porque eles estão desenvolvendo inteligência artificial, eles estão desenvolvendo cada vez mais tecnologia que precisam de dados para serem captados, armazenados
e analisados. Quanto mais regulamentação os países colocam para essas empresas do Vale do Silício, mais complicado e principalmente mais caro fica o seu desenvolvimento tecnológico. Além do que, a Europa encabeça uma discussão de taxação desse tipo de empresa ou de multinacionais. Algo que o Brasil também está participando e apoiando a iniciativa europeia. Então o Trump usa o Vladimir Putin, usa a Europa e a Ucrânia e a Rússia para atender aos interesses do Elon Musk, porque eles fizeram um pacto para que Trump vencesse a campanha de 2024. Nessa situação, nós temos que lembrar do alerta do Papa. O Papa que, infelizmente, está internado, passa por uma situação difícil por conta da pneumonia, mas antes dele ser internado, ele fez um alerta ao Donald Trump sobre a política imigratória. O Papa falou o seguinte: olha, esse tipo de política nunca acaba bem. Eu entendi a fala do Papa quase como um alerta, alertando Trump que ele pode ser morto. Ele, Trump. Trump sofreu um tiro durante a campanha presidencial. Um tiro que não veio de adversários, mas sim um apoiador dele. Quem disparou contra Trump era alguém do Partido Republicano. Fora outras ameaças que aconteceram ao longo da campanha. E Trump está fomentando esse tipo de sentimento negativo contra ele. Um assessor do Donald Trump, chamado Tom Homan, criticou o Papa, falou que o Papa tinha que cuidar da igreja, que o Vaticano tem um muro e quem tem que cuidar das fronteiras dos Estados Unidos são os próprios americanos. Uma indisposição até mesmo com o Vaticano. Então os Estados Unidos estão se indispondo com a Europa, estão se indispondo com os árabes, estão se indispondo com o Vaticano, estão se indispondo com todo mundo, com os imigrantes, até mesmo com os próprios americanos, porque Trump ameaça deportar os próprios americanos. Trump pede para levar um tiro na boca ou no meio da testa. Ele está provocando isso. Não duvidem que isso possa acontecer, porque já aconteceu uma tentativa durante a campanha presidencial. E o Lula? O Lula, de um modo muito correto, falou que criticou a posição do Trump junto com o presidente português. O Lula falou o seguinte: olha, não dá para você negociar qualquer tipo de acordo de paz se você não tiver os dois países na mesa. Você precisa chamar a Ucrânia, você precisa chamar a Rússia, você precisa ir à ONU e tentar negociar um acordo de paz que seja benéfico para os dois países, que cheguem a um acordo. O Brasil não concorda com invasões. O Brasil sempre defendeu com a sua diplomacia a soberania nacional, a soberania dos países. E nós somos um país pacificador e principalmente pacifista. Faz parte da nossa tradição diplomática. Nós tivemos grandes diplomatas como Sérgio Vieira de Mello, que lidou com o Timor-Leste, lidou no Camboja. Então nós temos essa tradição diplomática de tentar negociar, e o Lula é o negociador. Mas há um problema. Por quê? Porque o Trump, ele traiu a sua base de votação. Trump foi vitorioso graças ao apoio do Vale do Silício principalmente, mas com uma base da classe média americana que se ressentiu com o passar do tempo porque perdeu os empregos. Então o que Trump prometeu a essa base da população? Nós vamos fazer a América grande de novo. Nós vamos recuperar os seus empregos. Nós vamos taxar produtos estrangeiros para fortalecer a indústria nacional. Nós vamos expulsar os imigrantes para que você possa ter de novo aquela vida do passado. Só que só com esse discurso Trump não venceria. Com o discurso Make America Great Again. Então o que ele precisou fazer? Um pacto com o Vale do Silício. Ele trouxe o Elon Musk para dentro da campanha e graças a esse pacto, por conta dos interesses das empresas do Vale do Silício, Trump venceu. Só que são interesses incompatíveis. Para governar para aqueles que o elegeram, Trump precisa fechar o país. Só que para governar com aqueles que lhe deram a vitória, que foi o Vale do Silício, Trump precisa abrir os Estados Unidos. São incompatíveis os dois interesses. Porque as empresas de tecnologia não querem nenhum tipo de barreira, não querem nenhum tipo de fronteira, não querem nenhum tipo de muro. Só que em paralelo a isso, se Trump começar a aumentar as tarifas para cumprir as suas promessas de campanha, inflação. E a inflação americana já está alta. E quanto mais a inflação americana subir, maiores demonstrações de força Trump precisa dar. Por isso que ele está falando que ele vai comprar a faixa de Gaza, porque ele precisa mostrar para a base dos operários, da classe média americana que votou ou votaram nele, que os Estados Unidos são grandes de novo. Por isso que ele tenta colocar a Europa de joelhos, para dar uma demonstração de força. Mas a gente sabe
que Trump, Musk, não conseguem nem ficar de pé. E vocês sabem do que eu estou falando.